matemática, certo? Onde vamos estar vendo os assuntos que serão abordados nas nossas avaliações, certo? Então, você necessita prestar bastante atenção, porque tudo que for colocado nessa revisão vai estar nas avaliações, certo? Então, vamos lá e estudem bastante. Então, vamos lá começar pela composição dos números, certo? Se eu tenho 500 mais 70 mais 6, eu vou fazer a composição desses números que estão aqui, transformar esses números em um só, certo? Então, a composição é transformar esses três números em um só. Aqui ele está na forma de decomposição, certo? Ele está separado, 500 mais 70 mais 6, certo? Então, a composição deste número aqui é 576, certo? Essa é a composição desses números que estão acima, certo? Ele também pode estar em forma de, deixando bem específico, centena, dezena e unidade. Então, vamos ver. Então, essa é outra forma para fazer a composição dos números, certo? Se eu tenho 5 centenas, 7 dezenas e 6 unidades, eu vou transformar isso em um número só, onde vai dar 576, porque no número 576 eu tenho 5 centenas, 7 dezenas e 6 unidades, certo? Então, eu posso fazer a composição dessa forma, ok? Diferente da decomposição. A decomposição eu vou separar ele da forma que está aqui, certo? Mas na composição eu vou juntar todos os números formando um só. Então, agora eu vou mostrar a decomposição. Então, se na decomposição, certo? Eu vou ter lá o número 576 para fazer a decomposição. Então, na decomposição, eu vou pegar este número que está aqui, 576, e vou separá-lo, certo? Centena, dezena e unidade, certo? Eu posso fazer ele assim: 5 centenas, 7 dezenas e 6 unidades, certo? Então, eu posso fazer ele dessa forma. Eu fiz a decomposição do número 576. 5 centenas, 7 dezenas e 6 unidades. Mas também eu posso fazer ele dessa forma. 500 mais 70 mais 6. Então, tenho duas formas para fazer a decomposição. Porém, quando eu for fazer a composição, que é o inverso da decomposição, o inverso do que eu fiz agora, eu vou apenas fazer isso aqui, certo? Vou pegar tudo isso aqui e vou transformar em um número só, 576, certo? Já na decomposição, que é o que estamos fazendo agora, eu vou decompor o número 576 e vou colocar 500 mais 70 mais 6. Ou vou fazer dessa forma que eu fiz aqui embaixo,
certo? 5 centenas, 7 dezenas e 6 unidades. Então, vamos lá. Na avaliação, você não vai precisar fazer cálculo nenhum, escrever nada, porque a avaliação vai ser online, certo? Você vai apenas marcar X. Então, digamos que na avaliação tenha uma questão dessa forma, certo? Qual a composição? Então, qual a composição de 500 mais 80 mais 1? A composição é 81, é 851 ou 581. Se eu tenho 500 mais 80 mais 1, eu tenho 5 centenas, 8 dezenas e 1 unidade, que é igual a 581. Então, correto é este aqui, certo? Então, é isso que você tem que analisar na hora que você for fazer a avaliação, ok? Então, este é outro assunto que será abordado na avaliação, os termos da adição. Vimos que os termos da adição são primeira parcela, segunda parcela, e a soma dos números é chamado de soma ao total. Então, o resultado desta soma... Então, vamos lá. Ao fazer este cálculo, vamos ver que esta continha, ela vai ter reserva, certo? Ou seja, alguns números vai vir para a reserva, onde será somado com o número que está aqui junto com ele, certo? Então, vamos lá. Lembrando os termos, primeira parcela, segunda parcela. Então, 366 é a primeira parcela, 262 é a segunda parcela. E agora, nós vamos saber qual é o total, qual é a soma, certo? Deste cálculo que está aqui. Então, vamos lá. 6 mais 2, 8. 6 mais 6, 12. Eu não posso colocar dessa forma, certo? Eu não posso colocar o 12 completo. O que eu vou fazer? Vou colocar apenas o 2, certo? Unidade fica, dezena sobe para a reserva, certo? Então, esse 3 eu vou somar com este 1 que subiu aqui para a reserva. Então, 3 mais 1. Então, vamos lá. Somando esse 3 com este 1 que foi para a reserva, eu tenho 4, certo? 4 com 2, 6. Então, eu tenho 628, certo? Este foi um cálculo onde, neste cálculo eu tenho aqui a adição com reserva, certo? Porque na soma do 6 mais 6, que deu 12, eu coloquei o 2 aqui e o 1 subiu para cá, certo? Então, eu vou somar a reserva com este número, que vai dar 4, certo? 4 mais 2, 6. Depois que eu obter o meu total, certo? A soma, eu vou apagar aqui. E eu tenho aqui a minha continha, meu cálculo, certo? Da adição, com os termos, primeira parcela, segunda parcela, soma o total. Então, na avaliação, pode ser que esteja perguntando quais os termos da adição e você vai marcar um X nos termos da adição, certo? Então,
Então, os termos da adição são parcelas, soma ao total, certo? Ou primeira parcela, segunda parcela, soma ao total, certo? Então, os termos da adição é esse aqui. Parcela, parcela ou terceira parcela, soma ao total. Dificilmente vai estar primeira parcela, segunda parcela, soma ao total, certo? Possivelmente vai estar parcelas e soma ao total, porque é mais prático, certo? É mais fácil para memorizar. Aí eu tenho lá. Se eu precisar fazer um cálculo, e neste cálculo, vou armar este cálculo aqui, certo? Porque aqui ela está em forma de sentença. Eu vou armar o cálculo, mas esse cálculo precisa ser em forma de decomposição, certo? Como é que eu posso fazer? Então, vamos lá. Vai ser assim. Vou armar o cálculo. Vai ser 100 mais 100 mais 30 mais 5. Vou para o segundo número. 100 mais 80 mais 2, que é igual, passo o tracinho. E agora, eu vou, esse igual pode ser que ele esteja aqui também, certo? Aí agora eu vou fazer essa soma, certo? O cálculo já está em forma de decomposição, se você observar, eu fiz a decomposição de 135, 100, mais 30, mais 5, 135. Fiz a decomposição de 182, 100, mais 80, mais 2, 182, certo? E agora eu vou fazer a soma. 5 com 2, 7. 8, 80, mais 30, 80 mais 30, 111. Opa, 110. E aqui, 100 mais 100, 200. Então, vou só repetir aqui os sinais, certo? Então, eu tenho 200 mais 110 mais 7, certo? E vou colocar o meu resultado aqui, ok? 200 mais 110, 310. 310 com 7, eu tenho 317, certo? Então, essa é a forma de decompor o cálculo, certo? Fiz o cálculo, porém, na forma de decomposição. Fiz a soma, certo? Depois, somei tudo no final, formou um número só, certo? 317, ok? Então, lá, você deve observar também se vai haver cálculos em forma de decomposição para marcar
cálculo correto, ok? Porque pode ser que esteja lá. Marque o cálculo em forma de decomposição dos números 135 e 182. E eu posso colocar o cálculo assim, porém, um outro cálculo ao lado pode estar, um exemplo, trocado aqui, ao invés de 80 ter 8. E você marcar certo, porque na hora da ansiedade não prestou atenção nos números que estão no cálculo. Então, preste atenção antes de marcar, ok? Então, a gente já viu, eu já mostrei um pouquinho anteriormente, quando eu estava falando dos termos da adição, um pouco da adição com reserva, certo? Então, eu vou mostrar mais um cálculo, onde vamos ter uma adição com reserva, certo? Porque se ficou alguma dúvida, será esclarecido agora, ok? Lembrando que eu começo sempre a somar pela unidade, depois eu vou para a dezena, depois para a centena, ok? Ao fazer a soma das unidades, certo? Eu tenho 6 mais 5, que dá 11. Eu não posso colocar o 11 completo. Eu vou colocar aqui apenas o 1 e o outro número 1, ele vai subir para a reserva. Se na soma da unidade sobrou algum número de reserva, ele vai subir para a dezena. Aqui no caso foi o 1, porque 6 mais 5, 11. Fica 1, sobe 1. Ficou o 1 da unidade, subiu o 1 da dezena, ok? Vou somar 6 mais 6, 12. Vou pegar aqui e vou somar com o 1 que foi para a reserva. Vou somar com este 1 aqui, certo? Eu sei que 6 mais 6 é 12. 12 mais 1 que foi para a reserva, 13. Boto 3, porque 3 é a unidade. Sobe a dezena lá para cima da centena, certo? Então, eu tenho aqui 3 mais 2, 5. 5 mais 1, 6. Certo? Então, eu tenho 631. Certo? Então, a soma deu 631, ok? Então, eu tenho aqui uma adição com reserva, porque aqui a soma desses números deu números com mais de 1 algarismos, então a unidade fica, a dezena sobe. A unidade fica, a dezena sobe e somamos o número que foi de reserva com os números que já estão aqui para obter o resultado final, certo? Então, vamos lá. Tenho aqui o termo da subtração, certo? O termo da subtração é minuendo, subtraindo, resto ou diferença. Então, esses são os termos da adição, certo? Minuendo, subtraindo, resto ou diferença. Então, 786 é o minuendo, 233 é o subtraindo. Então, a subtração, o resultado final dessa subtração é chamado de resto ou diferença, certo? Na subtração, diferente da adição, você não vai colocar, você vai retirar, certo? Na adição, se eu tenho 5 mais 2, eu tenho 7. Na subtração, se eu tenho 5 e tiro 2, eu fico com 3, certo? Então, na subtração,
eu vou retirar. Não vou colocar, eu vou retirar, ok? Então, vamos lá. Tenho aqui, igual na adição, na subtração eu começo no final. Então, sempre subtração, adição, multiplicação, divisão. Vou sempre começando pela unidade, certo? Então, eu tenho 6 menos 3, que dá 3, certo? Eu tenho 8 menos 3, que vai dar 5. Tenho 7 menos 2, perdão, 7 menos 2, que também vai dar 5. Então, o resto ou diferença é 553. Então, 786 menos 233 é igual a 556, certo? Então, lembrando, termos da subtração é minuendo, subtraindo, resto ou diferença. Primeiro número, minuendo. O número que está abaixo, subtraindo. A subtração desses dois números é chamada de resto ou diferença, certo? Então, vamos lá. Eu tenho aqui 478 menos 236, certo? Vou armar esse cálculo, porém, em forma de decomposição, certo? Ah, como é que eu vou fazer isso? Vou pegar esse menor número, vou colocar aqui, 236 é igual a 200 mais 30 mais 6, certo? Aí agora eu vou pegar o 478, vou colocar aqui e vou pegar este 200, colocar o sinalzinho de menos, certo? Pego esse 200 e coloco aqui, ok? Então, vou colocar o sinalzinho de igual, certo? E vou fazer a minha subtração. 478 menos 200 é igual a 278, certo? Aí agora eu vou pegar o 278, vou colocar aqui, boto o sinalzinho de menos, certo? Agora eu vou pegar o segundo número aqui, que foi o 30, ainda não usei o 30. Vou colocar o 30 aqui, certo? E agora eu vou fazer a subtração. Aí eu tenho 278 menos 30, que é igual a 248, certo? Então, vamos lá. Vou pegar o 248, vou botar menos 6, vou colocar aqui, certo? 248 menos 6 é igual a 240, certo? Então, 248 menos 6 igual a 242. Cheguei no meu resultado final, certo? Então, vamos lá. Lê o assunto, assiste novamente as aulas de matemática, assiste essa aula de revisão, quantas vezes for necessário, certo? Refaz exercícios que você já fez, ok? Qualquer coisa, envia para mim, que eu vou estar fazendo a correção. Fala comigo no privado, que eu vou estar tirando tuas dúvidas, ok?
para que no dia da avaliação de matemática você venha tirar uma nota excelente, certo? Então,